Olá pessoal, sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E eu vou começar a abordar o governo João Goulart. É o governo que antecede ao golpe militar de 64, né? E eu pretendo falar a cada fase do governo, né? Para tirar todas as dúvidas, né? Inclusive a questão da ameaça comunista, como foi criada, né? E por que se levou à deposição dele em 1º de abril de 1964, tá? E o que levou de prejuízo ao país, tá? Então, ele assume logo depois da saída do governo Jânio Quadros, né? Que fica 9 meses do governo, renuncia. Ele acredita que iria voltar a pedido do povo brasileiro, né? E iria ter mais autoridade para agir, né? Ele era conservador, foi eleito pelo conservadorismo de São Paulo. E João Goulart teve mais votos do que ele. Naquela época, tanto o presidente como o vice passavam pelo escrutínio eleitoral. O Jango teve mais votos que ele. Mas ele foi eleito, ele foi candidato a presidente e o Jango foi candidato a vice, né? Então, ele foi eleito pelo conservadorismo de São Paulo. São Paulo é o estado, junto com Santa Catarina, mais reacionário do Brasil, né? Isso que principalmente a classe média, né? E que transforma também grande parte do povo pobre em conservador e de direita, né? Que são conceitos que mantêm o Estado como ele é, né? Desigual, desumano, insensível, né? Então vamos lá. João Goulart, ele assume em 61, né? E os ministros dele já demonstravam, né, que ele não tinha nada de comunista, porque tem ministro de direita e tem ministro de esquerda, mas eram os melhores quadros do Brasil, né? Santiago Gomes, Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Celso Furtado é uma sumidade. Darcy Ribeiro também, o antropólogo, né? Almir Afonso, Valdir Pires, Hermes da Fonseca, Afonso Arinos, um grande jurista, né? Ulisses Guimarães, né? Carvalho Pinto, que vai passar. Carvalho Pinto, lá na frente ele vai ser importante, né? Paulo Freire na educação, pelo programa, tá assumindo o programa de alfabetização, devido àquele programa que ele desenvolveu no Nordeste. 300 analfabetos ele alfabetizou em 40 horas, né? Gustavo Capanema, né? E outros mais, né? Então, eram as melhores cabeças pensantes do país, de esquerda e de direita, tá? Paulo Freire tinha um pensamento gramsciano, né? Da questão da autonomia, do pensamento crítico e reflexivo, né? Que leva à praxis, né? À ação, né? Por isso que ele é um cara respeitado na pedagogia crítica, né? E aí começa o governo vai herdar, João Goulart vai herdar, né? Primeiro ele quase vai ser impedido, né? Os generais, as Forças Armadas querem o impeachment dele, porque ele estava em missão diplomática na China, então ele é comunista, né? Muitas vezes perguntar para o general o que é comunismo, ele não sabe. Ele vai assumir, mas vai assumir com um primeiro-ministro, né? Que vai ser o chefe de Estado e ele chefe de governo. Então ele não tem poder, está limitado o poder dele. Assume Tancredo Neves como primeiro-ministro, né? E ele fica por trás, né? Não manda, não age, não domina o Estado. Quem domina o Estado é o primeiro-ministro. Isso vai durar um certo tempo, tá? Nós tínhamos uma dívida externa de 3 bilhões de dólares, né? Que inviabilizava, né, as reformas de base, né? Porque os 3 bilhões de dólares, uma dívida para os Estados Unidos, né, tinha que ser pago até 1965 e o país não tinha esse dinheiro. E John Kennedy, né, vai, né, acreditar que ele é comunista, porque existe um ministro, né, que é o das Relações Exteriores, que tinha simpatia pelo comunismo, né? Então vamos lá. João Goulart, né, ele já começa o governo com a classe média reacionária, que é toda a classe média conservadora. Todo conservador ele é reacionário, tá? Ele não abre mão
nem democraticamente, pela eleição, ele não quer abrir mão do poder, né? Um exemplo é a Guerra Civil Espanhola, quando a esquerda ganhou o poder, os conservadores reaças, né, apelaram até para Adolf Hitler para ajudar na Guerra Civil da Espanha, que derrubou o governo de esquerda. Tá? O exemplo maior recentemente foi na Bolívia, né? A Bolívia, o Evo Morales se reelegeu, foi derrubado. O Elon Musk, em um ano, roubou tanto lítio que hoje ele é o homem mais rico do mundo com 200 bilhões. E ainda tem a cara de pau de dizer que ele dá golpe em qualquer lugar, né? Porque ele tem dinheiro. Né? Aumenta a percepção da exploração. O problema do Brasil, né, não é a questão do comunismo. Está aumentando a politização do povo brasileiro. Né? Por quê? No campo, vai se criar as ligas camponesas. Tinha fazendeiros, coronéis, que tinham direitos, que eles chamavam de pernadas, de dormir com a filha do camponês, dormir com a mulher do camponês, depois do casamento, primeiro do que ele. Né? Que na Idade Média é chamado de prima noite, primeira noite, que o senhor feudal dormia com a mulher, né? Depois o marido usufruía disso. Então tinha senhores que faziam isso, né? E não vão gostar de um governo, né, que tem um viés, né, de justiça social. Eles não querem justiça social, eles são conservadores. Conservadores conservam a ordem do jeito que ela está. Se ela é exploradora, mantém exploradora. Se é revolucionária, mantém revolucionária. Tá? E está aumentando a percepção do senso de justiça social. Por quê? Vai começar as ligas camponesas para brigar contra essa exploração. Trabalhador do campo não tinha direito a carteira assinada, a salário mínimo, a saneamento básico, a casa, a esgoto, não tinha direito a absolutamente nada. Tinha direito a ser servo, né? E quando esses conservadores fazendeiros vão começar a não gostar ainda mais de Jango Goulart, quando ele cria o Estatuto do Trabalhador Rural, que dá direito, o mesmo direito da CLT, aos trabalhadores rurais, porque eles são trabalhadores. Eles não vão gostar porque vai diminuir o processo de exploração, né? Eles que se declaram, né, conservadores em nome de Jesus, vivem da exploração humana. Né? As greves vão aumentar porque os empresários praticam exploração absoluta, né? Então vai haver o fortalecimento sindical, as greves, né? A consciência estudantil também vai aumentar, né? Você vê estudante dando entrevista em sala de aula que ele prega justiça social, prega reforma agrária, né? Porque a distribuição de terra até hoje é absurda no Brasil, né? E naquela época é pior ainda. Por quê? 80% do Congresso era de fazendeiro, filho de fazendeiro ou genro de fazendeiro. Não passa nada, né? As ligas camponesas, né? O que eles vão fazer depois com o Francisco Julião vai ser uma coisa de doido, né? Nos anos 60, né? Houve uma migração do Nordeste para São Paulo e para o sul do país de 10 milhões de nordestinos, fugindo da exploração e principalmente, né, do coronelismo. E tinham sorte se conseguisse um emprego aqui de carteira assinada. Carteira assinada era um prêmio na loteria. Para vocês perceberem como era o desprezo, né, que a classe média, a burguesia, tinha pela classe trabalhadora. E hoje ainda tem. Né? Se ela caçou os direitos trabalhistas, endureceu a aposentadoria, é porque ela não gosta da classe trabalhadora. É um meio de ganhar dinheiro. Né? E se o trabalhador percebesse, né, que o Marx chama de alienação, que juntos, né, eles são muito poderosos, né, porque eles que são a peça principal da produção que enriquece o capitalista, né, isso não aconteceria. Né? E vai haver vários conflitos, né, dentro do governo, dentro do Congresso, né,
principalmente, né, pelas reformas de base e a tentativa de deposição de Jango. Né? Eles estão tramando, os militares estão tramando, como diz Carlos Marighella, a tal da ameaça comunista, ela vem desde os anos 30. Né? Mas não é só utilizada no Brasil. Né? Se vocês verem um documentário Assassino Econômico, a CIA se infiltra no país quando ela quer algum objetivo e prega a ameaça comunista. Né? O povo não sabe o que é comunismo e aí fica endoidado, desestabiliza o governo e eles derrubam. Tá? Os planos, as reformas de base que Jango propõe, né, vai haver um embate duro entre a direita e a esquerda, né, porque eles não são a favor de reforma agrária, né, de educação de qualidade, mas dentro da legalidade, né, os progressistas vencem o debate porque eles estão dentro da Constituição. Tá? Em 62, Jango viaja para os Estados Unidos. Né? Ele vai ser recebido muito bem por John Kennedy, né? Mas John Kennedy se recusa, né, a parcelar as dívidas. Por quê? Porque ele sabe da informação que tem um cara que pensa comunismo. Porque os Estados Unidos vão fazer uma caça às bruxas, né, depois da Revolução Russa. Né? 10 mil professores vão ser exonerados, artistas vão ser perseguidos, né, por pensar, por ser comunista. Né? Não pode ser comunista. Né? Tanto que, eu não sei se eu falei em algum documentário, em alguma gravação, a Daniel Ortega foi eleito na Nicarágua antes de ontem, e ontem o governo de Joe Biden já impôs, né, sanções, porque o governo é um governo de viés socialista. Não pode ser. Tem que ser igual nos Estados Unidos. Ou toma bloqueio. Não pode ter, o povo não pode ter direito, né, à soberania da eleição. Né, porque os Estados Unidos não deixam. E se chama democrático. Né? Negando, né, esse parcelamento fica impossível. Por quê? A reforma agrária, para poder ser feita, a Constituição de 46, de Eurico Gaspar Dutra, né, impunha, né, que podia ser feita a desapropriação de terra improdutiva, mas o pagamento tinha que ser imediato e em dinheiro, e o governo não tinha. Estava endividado pela construção de Brasília de Juscelino Kubitschek. Né? Mas tem algumas conquistas mesmo, né, ainda tendo primeiro-ministro, né, que é a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, o 13º, né? Ele tem simpatia da classe trabalhadora, mas a burguesia não gosta muito disso, né? Nem a classe média também, porque a classe média se acha, essa classe média reacionária, eles se acham ricos, né? Mas eles não são dono de meio de produção. Se não é dono de meio de produção, não é rico. Se você conhece o dono do supermercado e acha que ele é rico, ele não é rico. Né? Ele não é dono de meio de produção. Né? O dono de meio de produção você não encontra, você não acha ele na rua. Você não acha ele no aeroporto. Ele não anda em avião de carreira. Ele anda no jatinho, ele come em restaurante que a garrafa de champanhe é 300 mil. Isso é coisa que qualquer um vai. Né? Ele se afasta ao máximo. Alguns se aparecem, né? Mas a maioria eles são restritos. Né? Por acreditar, né, que o Brasil estava caminhando para o viés comunista, o governo dos Estados Unidos já começa a tramar o golpe já em 63. Né? Ele cria, né, o IPESP, que financia o IPES, que financia o IBAT. Né? O que é esse IBAT? Né? É um meio de propaganda, né, falando de ameaça comunista e ao mesmo tempo financiando, né, algumas pessoas que vendem caráter por dinheiro, né, para começar a espalhar a ameaça comunista. Assim que eles fazem em todo lugar do mundo. Tá? Não é só no Brasil, é em todo lugar do mundo. Tá? Mesmo assim, né, o Jango, mesmo endividado, ele cria a Eletrobras, né?
Quando ele fala em reforma agrária, já vão começar a dar pecha a ele de comunista, né? O absurdo, né, da reforma agrária é que o Brasil tem tanta terra, e tinha naquela época tanta terra ociosa, né, mas mesmo assim a ganância, né, desses ruralistas é uma coisa extremada. Eu vou contar um caso para vocês. Há uns 10 anos atrás, tinha dois irmãos que fizeram um pacto no passado de nunca se casarem para não dividir a herança, né? Esses dois irmãos são fazendeiros e eles se tornaram um dos maiores fazendeiros do mundo, com um patrimônio avaliado em R$1 bilhão, né? Uma menina pobre, desempregada, né, com 2 filhos, a mãe dela vai contar a verdade. Ó, você é filho de fulano de tal, que é um dos irmãos, né? Faz o teste de DNA, ele reconhece a filha, dá um emprego para ela como gerente de uma das fazendas dele, né? Assim que ele morre, o irmão, que é tio dela, né, contrata para não dividir, né, porque ele está com 75 anos e ele teria direito a metade da herança, 500 milhões. Ele tem 75 anos, não vai gastar isso a vida inteira. Com 75 anos ele já está mais perto do buraco do que vivo. Mas ele contratou pistoleiros para matar a menina, os filhos e o advogado. Ele só conseguiu matar o advogado, né? Para você ver como esses reacionários são perversos, né? O parlamento começa a criar discursos anticomunistas. Tem deputados de oratória brilhante, né, que vão começar a falar de comunismo. E eu volto a dizer para vocês, não há possibilidade, nunca houve possibilidade de um golpe comunista. Como vai dar um golpe comunista? Cuba é uma ilha. Ela não tem poder para isso, né? Ela está do lado do maior império do mundo, né? Que não invadiu ainda porque Cuba tem o consenso dos moradores ao regime, né? Se não, então, para invadir, para derrubar o governo, tem que matar todo mundo. Não ficaria bem para os Estados Unidos. A Venezuela não caiu ainda porque ela tem a maioria de apoio popular. Vamos lá. O que está acontecendo no Brasil nesse momento? A conscientização da classe média, aliás, a conscientização da classe trabalhadora à exploração que sofriam, né? Então vai se criar sindicatos, vai se criar as ligas camponesas, né? Imagine, você tem que deixar sua esposa dormir primeiro com o fazendeiro para depois, né? Então tá se criando para combater a exploração. Os movimentos estudantis vão assumir cargos nas universidades para a escolha de reitores. Qual é o objetivo? Politizar a população brasileira, né? Politicamente informada, ela não vai aceitar coisas como, por exemplo, essa PEC do ultra mega mensalão, né? Que o Bolsonaro disse que é honesto. O aumento da percepção da exploração vai criar tudo isso, né? Em 1962, foi recusado o acordo com os Estados Unidos, né? E ele cria o 13º, tudo, né? Mas o discurso anticomunista está sendo alimentado, né? E vai ser passado para a classe média, né? Porque a classe média odeia o comunismo, mas ela não conhece, né? Então vai se alimentar um discurso de um Estado ateu, né? A Rússia não é ateia. O próprio Lenin chegou à conclusão: a gente não tem que combater a religião, a gente tem que combater
exploração feita pelos meios de produção. Né? A religião não importa. Cuba tem igreja evangélica. Né? E o governo, embora o assassino econômico que eu gravei mostra como os Estados Unidos é democrático, né? Cuba é muito mais democrático, permite igreja evangélica lá que odeia o comunismo. Mas Cuba permite. Né? Se fosse tão ateia, o Papa não teria ido lá. Né? E o Papa nutre simpatia, né? Pelo comunismo. Por quê? Porque os ideais são os mesmos, a emancipação humana, a emancipação social. Não adianta só a emancipação política, tem que haver a emancipação social. Né? Em 63, né, o PTB, que é o Partido de Jango, ganha 13 governos, né, aumenta o número de parlamentares, né, minha letra é horrível, desculpe. E esses institutos estão fazendo, né, vão aumentar a propaganda, né, da ameaça comunista, né, que o governo de Jango Goulart está ligado ao comunismo, que deveria ser combatido, e a sociedade não sabe, né, mas está sendo alimentada. Embora, na época, no momento da cassação dele, ele tinha 80% da aprovação popular. Né? Quem está fazendo isso é a classe média. Né, que odeia pobre, né, se diz cristã, conservadora. O conservadorismo é a negação do cristianismo, com certeza. Quem lê Edmund Burke vai chegar à conclusão que se não tem solidariedade, compaixão, empatia, né, que não defende, que não tem nenhum sentimento por um morador de rua, por uma pessoa que passa fome, ela não é cristã. Né? É a negação. O conservadorismo serve para justificar a ordem hierárquica que eles mandam e nós obedecemos e justificar o ganho material, né? A riqueza, que é condenada também por Jesus Cristo. Né? Em 1963, né, a Eletrobras é criada, que foi vendida agora, e a gente vai sentir esse impacto, né, da Eletrobras, por quê? A Eletrobras é responsável por 30% da energia gerada no país e 50% da distribuição. Se o capitalismo de livre mercado prega a maximização dos lucros, né, é claro que ele vai aumentar no livre mercado a hora que ele quiser, porque ele é livre. Né? O livre mercado é uma maravilha. E continua o discurso anticomunista, né? E gente de esquerda no governo de Jango Goulart tem, mas a maioria está no segundo e terceiro escalão. Né? Os Estados Unidos por fora já estão financiando os grupos de ação dentro do país para espalhar essa ideia, né? Para essa classe média principalmente, né? Que odeia o comunismo, né? Não sabe o que é, mas tem uma concepção que vai tomar a casa dela. E o comunismo nunca pregou isso. Né? Tomar casa, tomar celular. Né? Outro dia eu vi uma menina comunista, né? Uma outra falando para ela, tu é comunista, vai usar iPhone. Mas o comunismo não é contra o iPhone. O comunismo é a favor que todos tenham iPhone. Ele é contra os meios de produção, que gera exploração. Né? Um exemplo que eu digo sempre. Um motorista de ônibus, ele paga o salário dele em um dia de trabalho. Em uns 3 dias a mais, paga-se toda a manutenção e combustível. E o resto é apropriação do capitalista. Ah, mas ele investiu. Ninguém fica rico trabalhando. Geralmente tem um dedinho do governo chamado BNDES. Tá? Ele pode ter um patrimônio herdado, né, que Marx vai condenar o patrimônio, a herança, né, porque a herança é a perpetuação da riqueza. Né, ele tem um patrimôniozinho, né, às vezes pequeno, mas ele vai explorar tanto que ele começa a ficar rico. Tá?
Vai ser formada também uma aliança entre o PCdoB, né, a Juventude Católica, né, e mais alguns movimentos sociais. Para quê? Né? O objetivo é trabalhar o combate à desigualdade social. Porque ela é muito grande, ela é gritante, ela explora, ela humilha, né? E até a igreja está no meio disso, né? Com exceção do conservadorismo, que eu não vejo sentido um padre que estuda filosofia e teologia ser conservador, né? Eu só vejo um valor. Ele deve estar ganhando muito na igreja dele e quer assegurar esse valor. Ok? Eu volto para gravar o segundo episódio